Vamos começar a aula de hoje com a correção de algumas questões da página 45, questões 13 e 14. A 13ª fala o seguinte: na entrevista que assistimos, na sessão Hora da Escuta, a velocista afirma que ninguém corre com a medalha no peito. Qual o significado dessa afirmação? E aí? Que independentemente dela já ser medalhista, ela precisa treinar, né? Bora lá. Independentemente de ser medalhista, a preparação é essencial. Independentemente de ser medalhista, a preparação é essencial. Necessário ou essencial? Independentemente de ser medalhista, a preparação é essencial. 14º. Colocar VOF, né? A linguagem é predominantemente formal, pois se trata de um gênero de caráter jornalístico, ou seja, com compromisso em transmitir as informações claras e precisas. Verdadeiro. Apesar do cuidado com a linguagem, a entrevista tem um tom descontraído e leve. Verdadeiro também. Então, V e V. A linguagem empregada não está de acordo com o contexto da entrevista. Falso. E a variante utilizada está adequada à situação comunicativa da entrevista, especialmente por não ser escrita. Verdadeiro. Então, na sequência fica VV, F, V. Décimo quinto. A entrevista faz parte do contexto jornalístico, que outros gêneros textuais utilizam-na como um de seus recursos, a notícia e a reportagem. Décimo sexto, viver é enfrentar desafios. A partir do título dessa unidade, reflita: que tipo de desafios um atleta enfrenta ao longo de sua carreira? É possível superá-los? Por quais meios? Então, gente, às vezes, um atleta, ele sofre principalmente pela falta de patrocínio. É incompleto. Ó, às vezes, a pessoa ela é uma superatleta, mas ela não tem patrocínio. Então, como é que ela vai se mostrar para o mundo se uma competição custa R$ 3.000?
Então, no Brasil, nós sabemos que não há muito investimento em esportes, não é? Então, eu tive um aluno que ele jogava handebol lá na Ilha do Retiro. Ele era do time de handebol da Ilha do Retiro. E hora ou outra, eles vendiam a rifa para poder arrecadar dinheiro para poder competir em outro estado. Aí, na rifa, sorteava uma câmera dessa, sorteava uma squeeze do esporte original. Às vezes a rifa custava bem caro, assim, R$ 10. Aí sorteava a camisa do esporte. Então, por que fazer essa rifa? Para poder arrecadar o quê? Dinheiro, certo? Então, ó, um atleta, ele pode enfrentar a falta de patrocínio, o desgaste físico, como lesões, né? E etc. Eu falei que o teu estava incompleto só porque você não colocou a relação do patrocínio. Colocou depois, não foi? Ó, falta de patrocínio e desgaste físico. É por isso que um jogador de futebol, por exemplo, ele se aposenta tão cedo, porque é muito grande o desgaste físico, né? Oi? É pior. Porque fica muita lesão, principalmente na cabeça, né? Levar tanta pancada que. Próxima e última de hoje. De acordo com as entrevistas, vimos que o esforço individual, entre outros fatores, é fundamental para um atleta manter-se em plenas condições de atuação, e em especial no que diz respeito à preparação física e aos treinos. Pensando nisso, que lição podemos trazer para a nossa vida? Ó, um atleta, ele nunca vai se acomodar. Ele sempre vai o quê? Buscar a sua melhor versão. Então, é essa lição que a gente pode levar para a nossa vida também, né? Nós aqui, nós não somos atletas, mas nós poderíamos pegar esse lema de vida dos atletas para a nossa vida, ok? Então, bora lá. O atleta não se acomoda, vírgula. O atleta não se acomoda, vírgula. Está sempre buscando a sua melhor versão. Se pensar. Está buscando sempre sua melhor versão. Ok. Agora, de olho na estrutura do gênero, página 46 e 47. Eu passei para casa essa? Bora lá. Neste capítulo, você está estudando o gênero textual entrevista, oral ou escrita. Vamos agora reconhecer alguns elementos que podem compor esse gênero textual, retomando a leitura já feita na sessão Hora da Leitura. Então, a entrevista possui um título, a lide, introdução
perguntas e respostas, ok? Número 1. Caso a entrevista tivesse sido publicada em forma de vídeo, isto é, se fosse uma entrevista falada, a linguagem seria formal ou informal. Vê só, se a entrevista fosse assim, passa para mim, passa para ele, passa para mim, passa para ele. Essa linguagem seria o quê? Ela iria tender para ser informal, ok? Então, coloquem aí, vai pegar teu livro. Caso a entrevista fosse oral, vírgula, primeira questão da página 47. Caso a entrevista fosse oral, vírgula, seria possível observar informalidade e descontração. Seria possível observar informalidade e descontração. Oi? Observar informalidade e descontração. Então, quando eu falo para vocês, pessoal, que a linguagem escrita, que a língua escrita, nós temos a tendência em ser mais formais do que na língua falada. Então, por exemplo, eu aqui falo com vocês. Então, a tendência de sair alguma expressão informal é muito maior do que se eu estivesse produzindo um texto. Por quê? Na hora que eu estou aqui, ó, copiando o meu texto, produzindo o meu texto, aí eu errei, eita, o que é que eu faço? Apago e escrevo de novo. Mas quando eu estou falando, tem essa possibilidade? Não, não tem. Então, por exemplo, na fala, na língua falada, a possibilidade de ser informal é muito maior do que na escrita. Na escrita, você tem a possibilidade de escrever e apagar, até ficar gramaticalmente correto, mas na fala já é mais difícil. Número 2. As entrevistas podem ser construídas com diferentes tipos de perguntas. Na entrevista de Dora Varela, analise e exemplifique se foram realizadas perguntas abertas ou fechadas. As perguntas abertas são aquelas que dão oportunidade ao entrevistado de elaborar respostas longas. E as perguntas fechadas são aquelas que limitam o entrevistado a responder sim ou não, certo? Então, lá, naquele texto que nós lemos ontem, foram perguntas abertas ou fechadas? Perguntas abertas. Ok? E Ana, tem aula com vocês amanhã? Ajustar a máscara. Ela não tem aula com vocês amanhã, não? Nem sexta? Ah, entendi. É que ela tem 3 aulas direto, é? 2 aulas. Oi?
Tá bem para a escola, normal. Bora para a página. Hã? Isso aqui é com ela, com Iana. Produção de entrevista em vídeo. Meu Deus. Página 49, vou colocar aqui a data de hoje, 16 do 12. Dois... Bora lá? Pega o material, Isaías. Exposição de ideias, recursos de coerência e coesão. Lembrando que coerência diz respeito à lógica do texto e a coesão diz respeito à conexão adequada a cada parte do texto. Nesse capítulo, conhecemos o gênero textual entrevista, que está baseado em diálogo. Esse caráter interacional da entrevista, a partir de turnos de fala, inicia-se com uma breve introdução, em seguida, há uma sequência de perguntas organizadas, por meio das quais o entrevistado expõe seu ponto de vista de acordo com a pergunta realizada. Para analisar recursos que auxiliam na articulação das ideias em um texto, especialmente em uma sequência expositiva, vamos retomar a entrevista com o cientista Dora. Então, primeira questão. A entrevista apresenta determinada organização temática. Observe as frases a seguir e enumere-as de acordo com o tema abordado. Então, vamos lá. Tipos de manobra. 1, 2, 3 ou 4. 2. Rotina alimentar. 3. Expectativa para as Olimpíadas. 4. Protagonizar a modalidade parque. 1. Qual é a sequência? 23, 41. 23, 41. Pode. Número 2. A partir da atividade anterior, identifique quais são as palavras da entrevista. Então, vamos lá. Parte 1. 2 pontos. Ô, Vitor, tu tá com teu livro, não é? Isso, ok. Parte 1. 2 pontos. Topo do ranking mundial. Parte do ranking mundial. Parte 2, inverte, que é aquela manobra lá que a gente discutiu ontem. Parte 2, 2 pontos, inverte. Parte 3, 2 pontos, treinamento. Parte 4, 2 pontos, chegar no topo. A parte 3, treinamento. Chegar no topo. Número 3 agora.
Ao iniciar e terminar a entrevista com Dora, questionando-a sobre diferentes expectativas do esporte. O jornalista confere ao texto uma monotonia, deixando-o repetitivo, ou confere uma unidade de sentido. O texto de Dora Varela é um texto repetitivo ou um texto que é bonzinho de ler, que é tranquilo na leitura? Tranquilo, né? Prosseguir aqui. Que elementos do texto confirmam sua hipótese? Então, são duas perguntas, ok? Sétimo ano. A primeira é se o texto é repetitivo. Sim ou não? Não. Cinquenta. Não. Aí agora a próxima resposta. Isso. Bora, gente. Isso. Quando isso? Quando isso? Não, é não, meu amor. É não. Isso se comprova pelo título e as falas sobre as Olimpíadas. Isso se comprova pelo título. Isso se comprova pelo título e pelas falas sobre sobre as Olimpíadas. Pronto? Próxima questão. Como vimos, o texto parte de uma ideia ampla. Nas questões seguintes, aborda questões mais específicas. E finaliza com a mesma temática. Vamos lá. Número 4. O elemento destacado no fragmento é um conectivo, que é o quando. Está destacado nessa partezinha amarela, tá vendo? Veja uma manobra que acho e tenho vontade de saber. Na seção seguinte, já estou tentando. Número 4. O elemento destacado do fragmento é um conectivo, o qual tem uma relação de sentido entre as partes do texto. Que relação de sentido estabelece esse fragmento? Veja só, gente. O termo destacado é o quando. Se fala assim, quando eu cheguei, ele saiu. Esse quando tem relação de quê? Tempo, espaço ou lugar. Tempo. Então, coloca aí na quarta relação de tempo. Relação de tempo. Número 5. A outra expressão que contribui para a noção temporal. Identifique-a. A outra expressão que também ajuda na relação do tempo é a expressão na seção seguinte.
Aí você vai reescrever essa expressão, lembrando de sempre colocar entre aspas, ok? Então, na sessão seguinte, na sessão seguinte, isso, vai ser. É porque sessão tem várias formas, né? Oi? Fecha aspas. Bora. Número 6. É isso? Se esses termos fossem retirados, o que faltaria ao leitor para a compreensão adequada das ideias expostas? Ó, se eu falar assim, quando eu cheguei, ele saiu. Eu utilizei o conectivozinho que informa o tempo, não foi? Se eu falar assim, eu cheguei, ele saiu. Eu vou entender, mas eu faltar a informaçãozinha, não vai? Então, vai ficar faltando justamente essa informação do tempo. Eu cheguei, ele saiu, mas quando é que foi isso? Então, coloque aí, faltaria a progressão temporal. Faltaria a progressão temporal. Oi? Eita, coisas da quarentena. Temporal, gente. A progressão temporal. Progressão temporal. Ok, ok. É. Oi? Sétimo. Foi usado também um marcador de exemplificação que auxilia na exposição das ideias do entrevistado. Quando eu quero exemplificar alguma coisa, eu falo como, minha gente? É uma expressãozinha que a gente usa direto quando quer exemplificar alguma coisa. E aí? Expressões, palavras. Exemplificar. Por exemplo. Então, sétima questão, for. É tão óbvio que você fica com dúvida, né? É tão óbvio que fica com dúvida.
Número 8. Agora, releia a última parte da entrevista. Quais são as suas expectativas para as Olimpíadas? Acha que vai dar para enfrentar as japonesas? Casca grossa. Segundo fragmento, o entrevistador fala das competidoras como rivais. Que termos comprovam essa ideia? E aí, gente? Os termos enfrentar e casca grossa. Os termos enfrentar e casca grossa. Nove. Os termos enfrentar e casca grossa. Como Dora rebate essa forma de ver o campeonato? Ela trata as competidoras, mas não como rivais. Ela trata as atletas como competidoras, não como rivais. Rival? Décimo primeiro. Hoje tem atividade no caderno, viu? Sim, Jéssica. Não, eu também estou me perguntando a mesma coisa. Que expressões foram empregadas para expor esse ponto de vista de forma relevante em seu discurso? Então, ó, as expressões antes de mais nada, abre aspas, tá? Antes de mais nada, entre aspas. E apesar de. Né? Ó, 12ª e última questão. 11ª, desculpa. Além desses termos, foi utilizado o conectivo mais. Qual é o efeito de sentido desse uso? E aí? Vamos lá. Com esse conectivo vírgula, com esse conectivo vírgula, ela introduz uma ideia mais forte, vírgula. Depois, vírgula depois,
vírgula, depois da ressalva com SS, sobre não se tratarem como rivais. Sobre não se tratarem, depois da ressalva, de não se tratarem como rivais. De não se tratarem como rivais. De não se tratarem como rivais. Ok. De não se tratarem como rivais. Ideia mais forte. De não, depois da ressalva, de não se tratarem como rivais. Aí só fica aí no juízo da gente, né? SS. SSL. Oi? Sim, senhora. Já estou aqui arrumando o slide. Agora, 12º e último. Que outro conectivo pode ser usado no lugar do mais? Vamos lá. Porém, né? Obviamente. E, no entanto. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Pois é, né? Pronto, gente. Eu vou encerrar a gravação por aqui e vou apresentar a atividade que tem que ser feita no caderno, beleza?